Agora, nesse momento, para convidarmos o nosso palestrante, o professor Mestre Júnior Fidelis, para ministrar a palestra que tem por tema a empatia como um movimento de políticas e práticas inclusivas. Hugo possui pós-graduação em psicopedagogia institucional e clínica, pós-graduação em educação inclusiva, além de conferencista, O professor Fidelis ministra palestras, oficinas e trabalhos sobre estresse profissional, sexualidade, gênero e educação inclusiva. Professor Fidelis, a palavra é com o senhor. Bom dia a todos e a todas. Pedi com licença para estar sem máscara, mas estava com a minha máscara, ali na plateia. E aproveitar já para parabenizar toda a organização, os protocolos de entrada. Então, quem está em casa também acompanhando, estão seguindo todos os protocolos, álcool em gel, o distanciamento aqui de todos que estão presentes no evento. Então, parabéns mais uma vez pela organização e pelos protocolos. É muito emocionante para mim também o fato de estar de volta em um evento presencial pós-pandemia. Então, o primeiro evento que eu estou participando, pós esse período que nós passamos tão difícil e que agora começa a dar sinais de luz lá no finalzinho do túnel. Então, eu fiz algumas lives, mas estar presente, vendo também o olhinho de vocês, o rostinho de vocês, muita dedicação e fazendo a nossa parte, se cuidando, porque se cuidar, como diz Leonardo Boff, o cuidar de si e também cuidar do outro. Então, o ato de me cuidar é cuidar também do outro. Então, eu já gostaria de iniciar falando isso e agradecendo mais uma vez a todos que fazem o município, na pessoa também da coordenação, Joeliton, e o nosso querido secretário, o nosso prefeito, que está proporcionando esse momento de reflexão para todos nós e para vocês de Pedra de Fogo. Um movimento de políticas e práticas inclusivas no ambiente escolar. E aí, a gente já começa a pensar na política pública, a situação que nós estamos e o que vamos ter mais empatia, vamos ser empáticos. Mas o que é que seria empatia? E em que contexto empatia entra dentro do processo de inclusão? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, iniciando. O que é que nós somos? E aí, quem está também acompanhando pelas redes sociais, também parabenizar a transmissão, a estrutura, dando também esse acesso, essa inclusão digital às pessoas que não podem estar aqui presentes, mas que estão acompanhando aí pela plataforma, pelo Facebook da Prefeitura. Então, quem é que arrisca aí? O que é que nós somos? Quando vocês olham para essas imagens aqui, o que é que vem na cabecinha de vocês? Nós somos seres humanos. E quando a gente coloca um raio-x, a gente não consegue visualizar características físicas que muitas vezes são tão aclamadas, padrão de beleza, olho de cor, altura, cor da pele, cabelos. Todos nós, quando somos enxergados através de um raio-x, é isso que aparece. Porque todos nós somos seres humanos. A pluralidade seja exatamente igual a qualquer pessoa que tenha existido, exista ou venha existir. Isso é muito interessante, porque com a descoberta do nosso código genético, ficou claro que nós temos uma impressão digital. Além daquela que a gente tem na palma da mão, nós também temos o nosso DNA. Nós somos únicos. E eu sempre gosto de frisar, quando a gente está se sentindo um pouco para baixo, desmotivado, como diz Augusto Cury, a maior maratona da nossa vida já foi vencida no momento da concepção. Você já imaginou o que é
uma concepção, a geração de um feto, de uma vida, o quanto você ali lutou, né, batalhou com milhões ali para frente, a vida da gente é matar um leão por dia, não é verdade? Há quem diga que a gente só mata um leão por dia. Eu digo que a gente mata muito mais por dia. Bom, quando a gente pensa em empatia, empatia é a capacidade psicológica para se identificar com o eu de outro, conseguindo sentir o mesmo que este nas situações e circunstâncias por esse outro vivenciadas. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. Então, o sentido etimológico, não é? Quando a gente busca conceituar a empatia, ele quer dizer mais ou menos isso. Fundem a empatia, não é, com simpatia. E o fato de eu ser simpático não quer dizer que eu seja empático. Eu fui recebido com um sorriso. Sim. Né? Isso faz parte da nossa educação, da nossa cordialidade. Isso é simpatia, isso é educação. Mas empatia é outra coisa. A empatia é diferente da simpatia, pois a simpatia é majoritariamente uma resposta intelectual. Enquanto a empatia é uma fusão emotiva. Enquanto a simpatia indica uma vontade de estar na presença de outra pessoa e de agradá-la, a empatia faz brotar uma vontade de compreender e conhecer a outra pessoa. E aí, para ficar bem claro, dor e simpatia, eu sinto muito por você sentir essa dor. Então veja que existe uma grande diferença. Eu sentir por você estar triste e eu sentir a sua dor. E é dentro desse contexto de inclusão, do olhar para as pessoas com deficiência, que a gente tenta trazer hoje, nessa manhã, essa reflexão. Não basta olharmos apenas e sentirmos pena, sentirmos muitas vezes orgulho. Olha, nós temos um professor único, não é só aplausos, não. Nós precisamos arregaçar a manga e entender porque só tem ele como professor. Então isso é empatia. Simpatia é eu aqui aplaudir e dizer que coisa linda, o professor Maurício conseguiu chegar lá. Mas por que outros professores Maurícios não conseguem chegar até a prefeitura municipal como concursado? Isso é empatia. Então, entender que as pessoas... A gente está vivenciando agora as Paralimpíadas. Então, é orgulho para nós vermos, né, os nossos atletas, mas qual o incentivo para que eles cheguem até lá? O que é feito para que eles consigam chegar até lá? A gente se arrepia, se emociona, aplaude, mas se existe uma quantidade mínima, algo está errado. O que é que nesse percurso cheguem até aquele destino? Nos acostumamos com a desigualdade social. Tem acontecido um fenômeno muito sério com o ser humano, que existem coisas que não são normais, mas que está virando normal. É algo que é incomum, mas que está virando comum. É você passar na rua e você desviar. Às vezes é uma criança, às vezes é um ser humano que está ali também deitado, todo sujo, com frio, às vezes com cheiro de álcool. Está virando normal você levantar e passar e ver aquela cena. Então, o que é que a gente está se transformando? Como a gente pode falar de empatia se a gente está ficando tão grosseiro? As minhas alunas, eu também dou aula no curso de enfermagem, com a disciplina de bioética, e eu sempre converso com elas, que quando você está tratando uma ferida na mão, por exemplo, de câncer, esta ferida que está na mão de um ser humano, este ser humano tem um ali da derme, a gente reduz o ser humano
àquela ferida. E você é muito mais que suas feridas. Nós somos muito mais que nossas deficiências. Sim, porque todos nós temos limitações. Todos nós. Por isso que não cabe mais usarmos o termo pessoa com necessidade, né? Isso nem se usa mais, embora algumas pessoas ainda utilizem. Ou então portador de alguma deficiência, né? É como se eu estivesse portando esse microfone. Então eu saio de casa e digo, vou deixar a minha deficiência em casa e agora eu vou lá no supermercado. É tão simples assim. Então ninguém porta nada. Nós somos o que somos. E começar a entender, colocando na nossa cabeça que é normal, não é normal. Não é normal nós termos tantas pessoas na rua, tanto desemprego, tantas pessoas sofrendo. Não é normal. A gente está vivenciando agora um retrocesso aos direitos femininos, quando a gente olha o Talibã fazendo coisas absurdas, aquelas crianças, aquela imagem das pessoas caindo do avião, tentando viver, gente. Tentando a oportunidade de poder ser livre, de ir e vir. Então isso não é normal. A gente não pode apenas se indignar, ou se emocionar, ou orar. E quando a gente olha para a história, né, do feudalismo, a gente percebe que sempre aconteceu essa história das classes, não é? Sempre existem as classes. E parece que o tempo vai avançando e a gente não vai superando isso. As pessoas sempre estão nos colocando em caixinhas ou dividindo a sociedade. Você se encaixa aqui, você é aqui, não é? Então, o tempo passa e a gente vai vendo no atual feudalismo corporativo, né, e os banqueiros, os grandes banqueiros, a elite corporativa, não é? Autores, não é? Será mesmo, né, que a gente, você sabe a luta que é para nós fazermos um mestrado, um doutorado, a dedicação, não é? E aí a gente passa em um concurso e nós damos entrada lá no processo, todo feliz porque a gente agora é mestre, porque agora a gente é doutor, não é? Quando a gente olha a gratificação, a gente começa a pensar. Aí quando a gente olha, abre assim um jornal e tem assim, jogador Neymar. Isso é normal? Entendam, em um país que existe uma desigualdade social, como alguém pode entrar com 30 segundos e ganhar 500 mil reais, e alguém que trabalha 40 horas por dia, luta por um piso salarial digno? Até mesmo os profissionais de saúde agora, na pandemia, não me incomode, não é? Que basta apresentar um produto e ganham milhões. O que eu quero trazer como reflexão é essa desigualdade de nada contra ele ganhar 500 mil, mas contanto que um professor ganhasse 200 mil reais, contanto que um enfermeiro ganhasse 300 mil reais, 200 mil reais. Para a gente equiparar. Mas é muito distante da nossa realidade. 500 mil para 2 mil reais. É isso que eu estou dizendo, que é anormal e é contraditório dentro de um país que existe essa desigualdade social tão grande. As pessoas com deficiência e sem deficiência, não importa o ser humano. Então a gente não pode se acostumar com essa pirâmide. Não é? E essa pirâmide, essa desigualdade social, ela acaba sendo mais cruel ainda quando a gente pensa como elas são cruéis com as pessoas com deficiência. Elas acabam deixando elas invisíveis. Então, pessoas com deficiências e de inclusão, permanece a discriminação e a falta de atenção, volta novamente com pessoas com deficiência invisíveis. Por que eu digo isso? Porque não basta você trabalhar com a educação inclusiva, mas quando você começa a mergulhar nesse universo, é como se um bichinho tivesse te picado. Você não memorar os meus 25 anos de casamento. Eu gosto muito de viajar. E todos os lugares que eu estava em Campos do Jordão, eu não consigo mais, me inquieta. Todo local que eu olho,
se uma pessoa tivesse aqui uma deficiência visual, ela estava participando dessa atividade? Como é que um cadeirante tinha chegado até aqui? Um surdo estava... Tem um intérprete de Libras aqui, né? Tem hora que a pessoa fala, Fidelis, calma, tu vai ficar... Mas a gente fica um pouquinho meio... Porque começa a lhe inquietar e lhe incomodar uma frase chamada privilégios. Sim, é um homem branco que está falando isso. Mas tem gente que está com 10 passos atrás e com uma bagagem bem maior do que a que eu estou levando. Estou segurando apenas uma caneta. Então, quando a gente começa a pensar dessa maneira, a empatia começa a fazer parte da sua vida. Não como demagogia, para ser bonzinho, ou porque eu quero um cantinho lá no céu. Não. É porque, ao olhar para o outro ser humano, me incomoda, me inquieta o fato de eu poder estar fazendo isso e o outro não poder estar fazendo. Por quê? O que é que faz eu melhor do que ele? Então, para a inclusão dos autistas, profissionais de apoio, um intérprete, né? E parabenizar aqui o nosso secretário, né? Que o ano começou com o ensino híbrido e já com um profissional de apoio na sala de aula. A gente sabe o quanto é importante, né? Esse apoio, porque o professor às vezes também fica desesperado, né? Diante de um aluno com deficiência e principalmente quando tem algumas incapacidades mais severas, né? O fato da sua higiene ou do alimento, ou até mesmo um comprimido. Então, é extremamente necessário um comprimido, a medicação. Então, é extremamente importante esse profissional de apoio. Então, parabéns mais uma vez pela inserção. Dadozinhos bem rápidos, eu não vou me deter muito a esses dados, mas só para a gente ter uma noção, né? Que a proporção da população com pelo menos uma das deficiências investigadas por grandes regiões do Brasil. Então, a gente tem o Sudeste, o Sul, mas eu vou me deter aqui ao Nordeste, né? E a Paraíba e o Rio Grande do Norte é onde apresenta o maior número, né, estudados de 2010. Houve uma reformulação em 2019 para 2020, mas aí veio a pandemia, então o censo parou, não é? Então, esses dados vão ser atualizados, mas o que a gente pode usar de base é que 26,63% de pessoas com deficiência estão no Nordeste, na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Mais incidentes, né? Deficiência entre homem e mulher. Na mulher você vai perceber a motora e a visual, e o homem na auditiva e intelectual. Então, é bem interessante esses dados, porque a gente começa a entender, não é, como é que isso influencia na vida do brasileiro e na população, e como isso reflete. Os dados são muito substanciais. Causas das deficiências. Então, eu quis chamar aqui a atenção para a deficiência congênita e adquirida. O professor Maurício aqui falou bem que sofreu um acidente e perdeu a audição. E aí, eu sempre falo isso, eu sempre venho batendo nessa tecla. Eu estou aqui conversando com vocês e eu posso, de repente, me empolgar e ir para frente aqui, a minha cervical, bater nessa quinazinha aqui, ó. E eu simplesmente parar de andar. Quantas pessoas eu não vi lá na FUNAD, né? Também trabalhei, fui colega de trabalho de Maurício lá na FUNAD, chegarem nas cadeiras de rodas, e eu perguntava o que era, e alguns diziam, foi moto. Outro dizia, sabe o que foi? Era o jogo do Brasil. Estávamos todos lá na granja. Aí uma cervejinha, um churrasco. Eu não estava nem bagunçando na piscina. E aí, doutor Fidelis, eu estava lá na minha TVzinha assistindo o jogo do Brasil, e eu, parem com essa brincadeira aí, rapaz, essa brincadeira aí. Até que disseram, rapaz, o dono da casa está querendo ser muito mandão. Ele não manda em nada aqui não. Vamos mostrar chegando até a piscina. Minha esposa começou a gritar, para essa brincadeira. Já estavam embriagados na piscina. Aí ele disse, eu não consigo ver, mas eles, alguns estão tomando remédio, porque diz que não aguentam me ver nessa cadeira de roda. Outros choram, querem pedir perdão. Eu vou perdoar como, professor Fidelis?
como? Veja a situação que eu estou aqui. Eu acordei num dia que parecia normal e no final do dia aconteceu uma tragédia. Então, isso é só uma coisa, assim, muitas histórias que a gente escuta. Ela pode ser adquirida como congênita. No caso aqui de Maurício, foi falado, ela foi adquirida. Então, quando a gente fala de inclusão, quando a gente inclui, né, serviços, políticas em um município, em um estado, em um país, eu estou falando de mim, estou falando de você. E na pele, o que é que essas pessoas sentem quando procuram ajuda. Então, não pensem que as pessoas só nascem com deficiência congênita, não. Ela pode ser adquirida. E a gente fica mais assustado ainda quando a gente percebe que a violência urbana é a maior causa da deficiência adquirida. Eu contei essa história de um domingo, de um jogo de futebol, mas quantos assaltos não acabam acontecendo e deixando as vítimas aí fatais? Pessoas com um lado todo paralisados, outras de cadeiras de roda e outras em estado vegetativo. Né? As cirurgias plásticas também, quantos casos não tem também de cirurgias plásticas, as pessoas acabam também ficando em um estado vegetativo. Né? Que se nascesse daquela maneira, fosse congênita, as pessoas iam dizer uma deficiência intelectual, né? É um déficit intelectual cognitivo. Então a gente precisa ficar atento. E quando a gente fala de inclusão, que às vezes a gente escuta, isso é do pessoal de educação inclusiva, né? As coisas funcionam, claro, tem alguém que está responsável, mas ela é de todos nós. Ela perpassa por todas as políticas, por todos os projetos, por todas as ações, e ela é pensada para todos e todas. Que maravilha nós termos um centro de inclusão aqui. Né? Que maravilha. Então, é só no centro de inclusão que acontece a inclusão? Pronto, eu venho na rua, não sou empático, não ligo nada para isso. Quando eu vejo o centro de inclusão, aí meus olhos brilham, eu digo, pronto, agora eu começo a causa. É uma causa de todos nós. E aí a gente teve alguns retrocessos. Né? Eu também não vou me deter muito a isso, vou também resumir aqui para vocês, só para a gente entender que existe uma luta grande das pessoas com deficiência. Quando você pensa que alguém que tinha uma deficiência, né, era escondido da sociedade porque fazia vergonha, principalmente as famílias que tinham posse, então essa pessoa tem que ser escondida. Ninguém podia saber que você tinha na sua família uma pessoa com deficiência. Para vocês terem ideia, nós temos lá na FUNAD pessoas com síndrome de Down que dão entrevista, que falam, que dançam. E nós tínhamos uma pessoa com síndrome de Down com 43 anos, ou era 45 anos, que ela precisava de ajuda para ir no banheiro. Nós tínhamos uma usuária que tinha 23 anos e que a mãe ainda dava aquelas papinhas, porque tinha medo dela se engasgar. E o que aconteceu? Atrofiou toda a sua área dentária. Porque o medo também de quem tem, principalmente antigamente, uma pessoa com deficiência, é de fazer o mal. Então, muitas vezes tratavam como idosa, falando sobre o estímulo, como é importante o estímulo precoce. Foi feito um estudo com 2 grupos, mães que tinham tido crianças, bebês surdos, e mães que não tinham bebês surdos. E isso foi realizado nos Estados Unidos. E não foi dito para elas qual bebê que era surdo e qual era o bebê que escutava. Então, o que aconteceu? Viram depois que, no decorrer do processo, depois de mais ou menos uns 2 meses, chamou-se novamente o grupo e disse, mãe, a gente tem uma notícia para lhe dar. O seu bebê, ele é surdo. Só que, na verdade, ele não era. Ele escutava. E a mãe que tinha o bebê surdo disse, o seu bebê, ele escuta. O que aconteceu? Mandou-se o grupo para casa. Quando foram avaliar, perceberam que as crianças, mesmo escutando, elas não estavam sendo estimuladas pela mãe. E os bebês que eram surdos estavam mais estimulados que os bebês que eram ouvintes. Isso por quê? Porque a mãe que não sabia continuou falando da mesma maneira.
Mas se naquele momento eu já dou um diagnóstico, um veredito de incapacidade, eu já matei o ser humano ali. E não existe morte pior do que a morte em vida. É quando você desiste de viver em vida. Não é quando você se suicida, você acaba ali com a dor que você está sentindo, não. É quando você morre em vida. E isso as pessoas às vezes fazem com outras pessoas. Quando Shakespeare diz, não tire os sonhos de uma criança, não seja cruel, não diga para ela o quanto o mundo é difícil, deixa ela sonhar, é porque é você matar aquela criança ali em vida. É você traumatizar aquela criança. Então, houve alguns retrocessos e na educação, para vocês terem ideia, com tanto avanço, inclusão, sala de recurso multifuncional, atendimento educacional especializado, vocês acreditam que em 2020 surgiu um decreto que estava dizendo que as escolas não eram não, viu, gente? Estou falando 2020, que levantou-se, porque eu tinha vergonha de levantar a habilidade, né, das escolas convencionais e deixar só escolas tidas como especiais, que é o que a gente chama de segregação. Né? Pegar uma sala e colocar só pessoas com deficiência. Você já imaginou essa situação? Não é? Se a gente começa a olhar para o outro, e o outro também é estímulo, não é? Então, uma sala só com pessoas com deficiência. Por quê essa segregação? Na saúde, o que já era complicado ficou pior com a pandemia, não é? Isso no setor privado e no setor público, principalmente as crianças autistas, no seu atendimento, né? Porque como fazer um atendimento remoto? Né? Como fazer essa terapia? Né? Então, sofreram muito, 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 e aos poucos, né, está voltando as terapias, a FUNAD também está voltando com o seu atendimento, né? Infelizmente, mas a gente não pode usar apenas a pandemia como desculpa para algo que muitas vezes já é problemático, que é o acesso das pessoas com deficiência ao serviço de saúde. Por exemplo, qual é o encarte que traz imagens em livros transmissíveis? Né? Hoje a gente não fala doença, fala infecções sexualmente transmissíveis. Quem é que fala com esse público? Esse público não tem uma vida sexual, esse público não namora, não sabe que pode engravidar se tem uma relação sexual, não é? Então, quais são as políticas públicas que são feitas para essa população? Ou até um adulto mesmo, uma mulher adulta que tem a sua vida. Como é que ela busca acesso quando ela vai no ginecologista? Tem um intérprete lá? Quando a gente começa a pensar o quão é distante de uma realidade que para a gente é tão fácil ver um comercial de TV e a gente entender que um álcool faz mal, o abuso, ou uma droga, né? Como é que a gente faz isso? Explica isso para uma pessoa com deficiência visual. Ou, como eu estava falando, para uma pessoa que é surda. O emprego, eu passei aqui rapidinho, mas o emprego também, gente. Vocês sabem que existe uma lei, né, que a empresa, a partir de X funcionários, deve ter uma pessoa com deficiência. E aí, já ouvi uma palavrinha chamada CID, não já? CID, Código Internacional da Doença, não é? Ô tristeza, meu Deus do céu. Porque parece que a pessoa recebe um rótulo ali, ó, um carimbo. Teu CID é esse. E a gente lutou na FUNAD e conseguimos e aplicamos o CIF, que é o Código Internacional Funcional. Porque as empresas chegavam para nós e diziam assim, eu quero uma pessoa para recepção, ela pode ser até surda, mas tanto que ela digite, eu só não quero que seja DAO, nem quero que tenha uma deficiência. A gente dizia, opa, calma, qual é a vaga de emprego que você tem disponível? E dentro do nosso público que nós temos aqui, da funcionalidade, a gente vai mandar alguém para lá. Se vai ser um cadeirante, se vai ser uma pessoa com deficiência visual, se vai ser um surdo, não se preocupe, a gente vai mandar alguém com capacidade para lá. Hortas, é muito fácil. Você limita o acesso daquela pessoa com deficiência à vaga de emprego. E essas pessoas precisam ter dignidade para trabalhar e se sustentar. Não é? Então,
A gente começou a tirar isso das empresas quando chegavam lá. Ou então chegava e dizia, eu quero dar, um só dá. O outro deficiência, não, só dá. Não, por quê? Não, porque ele vai ficar só assim, acompanhando, no restaurante, só para ter lá, não sei o quê. Não, a gente tem aqui pessoas que cozinham, que, sabe, que atendem, pessoas que têm, sim, capacidades, potencialidades. O direito de ter direito. É uma coisa complicada isso. Você ter direito de ter direito. Ei, eu tenho direito de ter direito. Olha como a gente está distante. Quando a gente começa a discutir ainda sobre isso, 2021. Direito de ter direito. Incluir, torná-las participantes da vida social, econômica e política, assegurando respeito aos seus direitos no âmbito da sociedade, do Estado e do poder público. E aí eu digo, direitos iguais, e tem uma palavrinha que as pessoas falam muito, que chama, agora estão falando bastante, chamado equidade. Equidade. E essa imagem, eu gosto muito dela, porque ela traz o significado aqui de equidade. Porque a justiça acaba sendo mais desigual ainda. Porque a primeira imagem mostra a justiça. Eu sou justo, vou dar um caixote a cada um. É o seu direito. Olha lá, o caixote. Um caixote para cada indivíduo que está ali. E quando a gente fala de equidade, veja, a imagem, ela diz que todos têm o direito de pegarem ali, colherem o fruto. Estão vendo? Quando você coloca o caixotezinho, aqui figurativo, para que eles consigam alcançar o fruto. Mas a outra imagem, se eu desse apenas um caixote para cada um, eu não daria outra imagem que eu gosto muito, e vocês com certeza já viram, né? Eu trouxe ela porque eu acho muito interessante. Que ela mostra bem direitinho o que é inclusão, o que é segregação e o que é integração. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala de educação inclusiva para ver se de fato a gente está. É quando a gente de fato inclui pessoas com deficiência e sem deficiência. Todas juntas. Porque somos todos o quê? Voltamos ao nosso primeiro slide. Seres humanos. E não merecemos ser discriminados pela cor da nossa pele, pela nossa deficiência, pela nossa orientação sexual, pelo nosso gênero, se somos homens, se somos mulheres. Nós devemos ser respeitados por sermos seres humanos. Desenvolvimento inclusivo, as questões relacionadas à deficiência devem ser inseridas transversalmente em todos os programas e serviços e produtos, que é o que a gente já falou antes. E quando a gente fala em empatia e inteligência, qual é essa relação, né, da empatia e da inteligência? Primeiro, a inteligência emocional, ela vem da psicologia, né? E a empatia é a capacidade de nos colocarmos na posição da outra pessoa, que é o que a gente também já viu. A relação que existe, que deveria existir, pelo menos, é a de homeostase. O que é homeostase? Alguém que é de biologia aqui sabe que significa equilíbrio, o equilíbrio dos sistemas. Então, devemos utilizar a inteligência emocional para compreendermos qual é o momento certo ou a ocasião de sermos empáticos. Isso, nós já pensou, eu palestrando para vocês assim, então, gente, inclusão é muito importante, vamos lá, a gente consegue. Olha, é bom demais. O aluno, ele vai, todo mundo ia começar a abrir a boca e ninguém acreditar no que eu estou falando. Por que quando as pessoas estão vendendo compre esta bola, você já percebeu que ela é azul? Sim, azul, da cor do céu. Você vai ter o céu dentro da sua casa. Um pedacinho. Agora, só tenho 5 bolas dessa. Se você ligar agora, a necessidade de nos expressarmos, o olhar, o nosso tom de voz, tudo influencia na forma que nos comunicamos. E entender essa inteligência emocional é a gente entender o momento de ser empático. É quando a gente está assim e vê uma cena, como eu estava dizendo, que não é normal, e a gente parar, e o que a gente pode fazer para ajudar? A gente intervir naquele momento. Se você falar comigo aqui, eu direcionar o olhar para você.
Eu estou, de fato, te escutando. A gente tem só ouvido ou a gente tem escutado os problemas? Então, a gente trabalhar também o nosso ouvido para isso. Podemos, então, compreender que a empatia precisa de inteligência emocional para existir. E aí, gente, eu também trouxe para vocês aqui, só para ilustrar, eu também não vou me deter, vamos concluindo, que a educação emocional, ela já tem trabalhado, já tem sido utilizada em vários países que têm a sua educação destacada. Dinamarca, Japão, né, Estados Unidos, e no Brasil também. Algumas coisas já começam a acontecer dentro do Brasil com a introdução da educação emocional na escola. Empatia na escola, na educação. Né? Se é algo que os outros países que estão se desenvolvendo estão usando, então é uma nova fórmula pedagógica, um novo paradigma pedagógico. Né? Bom, eu não digo que é uma fórmula, mas uma receita. E essa receita, ela tem alguns ingredientes. E que ingredientes são esses? A formação docente completa, não é? De qualidade, seja ela inicial ou continuada. Seja lá quando ele estava fazendo pedagogia, ou o nosso querido secretário que está aqui, que é doutorando, que está já bem avançado na questão acadêmica. Então, como é essa formação? Eu vinha conversando no carro com o Joelito, que existe um estudo que adoecendo, porque aquele que poderia estar ali naquele processo para facilitar, tem sido o que tem interferido diretamente no emocional do seu orientando. Outra fórmula não, mas outro ingrediente é o conhecimento do docente. Não se faz educação inclusiva ou qualquer outra ação dentro da escola sem escutar o professor. Isso não existe, não adianta, essa conta não bate. Eu posso trazer o melhor projeto do Rio Grande do Sul. A realidade é lá do Rio Grande do Sul. Como é a realidade aqui na minha cidade? Isso não quer dizer que eu não posso usar métodos de outros estados, de outros países, sim. Mas aqui no meio existe uma coisa chamada de filtro. Professor, isso aqui dá certo? Eu estou agora em um programa de escola bilíngue, mas de inglês. Né? É a preparação desses alunos desde a educação infantil, para depois eles fazerem aquele projeto aqui da Paraíba, que é o que viaja e faz um intercâmbio para outros países, para trabalhar e estudar. Então, desde o primeiro aninho, eles começam com a língua inglesa. Não é? E eu fico vendo o quanto o projeto veio da Finlândia bem bonitinho, e o quanto ele já foi adaptado. Sim, porque o nosso aluno é outro, nossa realidade é outra. Eu pego a essência, mas eu não posso aplicar exatamente como deu certo em outro lugar. Não é? Afinal, um peixe, ele é um excelente nada, porque ali não é o ambiente dele, ele não vai conseguir fazer absolutamente nada. Ensinar para todos, inclusão, qualidade para todos e para cada um. Então, eu ensino para todos, mas eu ensino também para cada um. Quando a gente pensa em Harvard Gardner, sobre as inteligências múltiplas, eu entendo que os meus alunos, com deficiência ou sem deficiência, eles aprendem de maneira diferente. Os meus slides aqui não estão com cores ou com imagens em vão, não. Existe uma didática por trás disso. Eu quis colocar o laranja, eu quis colocar o vermelho, eu quis colocar esses diagramas. Porque eu lembro que na universidade tem alunos que dizem assim, professor, aquele falava que era não sei o quê. Então, como as imagens ficam impregnadas na nossa memória? A gente só quer aprender por uma via, é o blá, 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 o só falar, como se a gente não tivesse outros sentidos, não é? A Índia agora vem dizendo que a gente tem alguns estudos já ainda que a gente tem 9 sentidos aí dentro da transcendência. Então, aprender e reaprender até a aposentadoria. Eu vou pedir até licença para passar aqui na frente, para mudar um pouquinho de lado, porque aprender e reaprender significa eu entender que se você fechar os olhos agora, e você também que está nos acompanhando aí pela live, se você fechar os olhos e você pensar em uma professora, um professor que marcou a sua vida, vai fazer você começar a liberar endorfina, serotonina. Você vai se sentir bem lembrando daquela querida professora ou daquele querido professor. E
se você também pensar, os meus professores utilizaram, mesmo eu fechando os olhos e lembrando o quanto foram maravilhosos, hoje eles não funcionam mais. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando da experiência de vida dessas pessoas, não. Eu estou dizendo que a gente está usando aqui uma TV. Por que a gente não está utilizando um retroprojetor com a transparência? Por que aqui os papéis que estão aqui impressos, que vocês estavam lendo, não foi rodado no mimeógrafo com álcool, aquele cheirinho de álcool? Eu estou me referindo sobre isso, gente. Que esses recursos que outrora foram utilizados, eles funcionaram naquela época, naquele período. Então, hoje, quebrar a resistência de reaprender é entender que eu tenho conhecimento, que eu tenho capacidade, mas a forma que eu aprendi, talvez hoje, e é certeza, não funciona mais para o meu público. Eu não gosto de chamar aluno de cliente, não é? É uma coisa muito corporativa, empresarial. Mas o meu aluno é o estudante, o meu público, que tem tudo à ponta dos dedos, com o cliente muitas vezes. Isso não é vergonhoso, pelo contrário, a gente aprende até quando a gente está morrendo no leito. Existe um livro de uma enfermeira que começou a escutar as pessoas que estavam em fase terminal, e é muito forte. Eu não estou lembrando o nome dela agora, ela é norte-americana, mas quem quiser procurar uma reportagem também, que aquele repórter brasileiro Cabrini fez sobre pessoas na fase terminal, assistam, para vocês verem quantas coisas são importantes. E a gente começa a dar valor em um leito de um hospital. Então é preciso passar por esse momento de dor para que eu comece a enxergar a vida de outra maneira. Então, aprender e aprender até a aposentadoria, tem pessoas até que riem, né? Até a aposentadoria, professor Fidelis? Sim, porque se falta. E aprendendo, nem que amanhã seja o último dia. Olha, amanhã é o meu último dia de trabalho, mas o meu sonho é saber como é que liga esse projetor aqui. Tu me ensina, aí ele vai lá e eu vou querer aprender, porque eu quero concluir sentindo que a minha missão foi cumprida. Então, trabalhar até a aposentadoria, não é? Quando esses países de primeiro mundo colocam isso, é você trabalhar com dignidade, é você trabalhar dando o seu melhor até o último momento do dia do seu trabalho. A BNCC também traz as competências, né? Uma coisa muito comentada, todo mundo tem falado nas formações de janeiro, eu fiz algumas lives também, e dentro da BNCC, a competência de número 9 fala sobre empatia e cooperação. Então, eu trouxe só para vocês verem aqui também. E dizer que o foco da BNCC, não é? Precisam também saber fazer e aplicar isso no seu dia a dia. E é justamente o que vai diferenciar os aspectos emocionais, né, de habilidades, que são os aspectos cognitivos. É quando eu aprendo e eu consigo reproduzir para a outra pessoa. O que eu estou falando para vocês, se lá no finalzinho, daqui a pouquinho, quando a gente concluir, vocês saírem e vocês conseguirem replicar para outra pessoa, vocês de fato aprenderam. Entenderam? Se não, vocês só receberam informações aqui, saíram e não vão aplicar na vida de vocês. Ah, foi bem interessante aquela palestra, ficou as informações, mas você não vai aplicar isso. Como é que a gente pode começar a ter essa empatia na prática, né? Como é que a gente pode começar a quebrar essas barreiras? É primeiro entendendo que a deficiência visual precisa de orientação, né? Então, às vezes tem o piso lá, tátil, mas às vezes é muito mais do que isso também. Mas vamos começar primeiro dando essas orientações, né? A deficiência física, a locomoção. Então, a primeira coisa, se eu quero começar a ajudar a quebrar essas barreiras, sejam atitudinais ou físicas, é dê dignidade para que essa pessoa possa se locomover, liberdade para que ela possa fazer isso, né? E a deficiência auditiva, a comunicação, que é o que a gente está tendo aqui, ó, a oportunidade de Maurício estar presente aqui, e as pessoas também que estão em casa, acompanhando a nossa live, né, também estão vendo aqui o intérprete de Libras. Então, está tendo essa acessibilidade. Vamos começar fazendo pelo menos o básico, não é? E a deficiência intelectual, a cognição. Vamos começar a entender que a pessoa que tem uma deficiência intelectual, ela não é incapaz de reabilitadores que às vezes ficavam assim,
em êxtase, chamava o outro colega e dizia, olha só, o estado que esse paciente chegou aqui, esse usuário chegou aqui, não interagia com paralisia cerebral. E olha quando eu canto a musiquinha da perninha ou do braço. Fazia perninha direita, aí puxava a perna direita. Mãozinha esquerda, aí ela... Então, isso quase um ano para isso acontecer. Mas alguém que julgava, olhava para aquele rosto, muitas vezes ali, salivando. Alguém ali. E o movimento empático é quando eu entendo e sinto que existe alguém ali. Cada tipo de deficiência traz consigo diferentes aspectos. Sim, eu aprendi na faculdade que a pessoa que tem síndrome de Down tem o seu intestino bem maior do que o nosso, que tem constipação, né? Mas quando a gente vai para a prática, a gente vê que dentro da própria síndrome de Down, uma pessoa que tem síndrome de Down, ela não é igual a outra, porque o organismo reage diferente. Então, olha como é fantástico o mundo, o ser humano, a nossa diversidade, a nossa pluralidade. E aí, olha quando uma, vamos fazer isso? Olhar cada uma delas, claro que eu não vou fazer isso. Elas estão aqui por um motivo, para dizer, ó, que a gente tem muitas leis. Temos, para pessoas com deficiência, temos. A legislação brasileira para pessoa com deficiência é uma das mais avançadas do mundo. Sim. Meu irmão, que é advogado, ele diz assim, Fidelis, se um alienígena recebesse a cópia da Constituição Penal, né, de vários países, quando ele lesse o Código Penal, na verdade, corrigindo, ele fosse ler, ele visse a do Brasil, ele dizia, menino, é esse país aqui que eu quero morar. Que coisa mais linda é essa, hein? Menina, olha só, tem lei para tudo. Para a planta que cai, para o vento que passou, para a cadeira que ficou fora, para a rua. Olha só, que coisa linda. Não, é aqui que eu quero ficar. Pode parecer a nave está, é aí que eu vou... Não, elas estão no papel. E aí, na prática, de quem é essa responsabilidade? É do nosso prefeito? É do nosso governador? É do nosso presidente? É? É de todos, minha gente. Por que é que na Alemanha as pessoas não jogam lixo na rua ou não estacionam? Eu vejo que é um carro que não tem lá o símbolozinho, que é uma pessoa com deficiência. Sabe o que é que eu faço? Eu pego o meu telefone e eu denuncio na hora. E com 5 minutos chega o carro e tem uma multa. O cidadão, ele é participante. Não tem um policial acompanhando, não. Você vai andando, jogou um lixo. Aí, epa, lá em Nova York também, né, agora com várias legislações, porque o lixo estava tomando conta, muitos ratos também. Então, uma sociedade que avança é aquela que você participa. Agora, claro que você não tem medo de denunciar, mas não é assim, denuncie, bichinha, que você vai ver, denuncie, onde você tem medo até de denunciar. Então, uma sociedade, vizinho, viu? Pois ele não tem um miau, tem um miau. Deus me livre, não sei o quê. E às vezes ele está ali, né? Muitas vezes, justiça, não corrupção, acaba com isso, bora. E quando chega em casa, menina, mulher, o gato, cuidado, tu cobrir isso com a planta para ninguém ver o gato. Como é que eu reclamo de corrupção se eu mesmo pratico corrupção? O que é que me faz diferente daquele que está lá na frente e eu estou criticando que desviou milhões? Então, gente, inclusão só vai funcionar a nossa legislação se todos nós fiscalizarmos, se todos nós praticarmos a inclusão e não deixarmos apenas nas mãos dos nossos governantes. E não deixarmos apenas, por exemplo, aqui, no centro de inclusão. Que maravilha, Pedra de Fogo, ter um centro de inclusão e ter ações voltadas para isso, mas é só lá que vai acontecer isso? Ah, não, o responsável é só ele lá, eu não sei nada disso aqui não, eu como gestora, todos, porque volto ao meu primeiro slide, estamos lidando com todos os seres humanos. É um humano que está ali, ele precisa ser escutado e atendido e acessar o serviço. Então, a sociedade empática, todas as pessoas têm igual valor,
A diferença entre as pessoas é um princípio básico e nenhuma forma de discriminação pode ser tolerada. A existência de pessoa com deficiência faz parte da diversidade humana. O respeito e a valorização das diferenças define a sociedade inclusiva. Assim, numa sociedade inclusiva, a relação dos profissionais com os familiares deve ser de cooperação, juntos na direção do atendimento das necessidades específicas. Pessoas com deficiências estão envelhecendo. Quais são as políticas públicas para essas pessoas? Não é? Precisamos vencer a barreira do preconceito, e ultrapassá-lo significa trabalhar com o potencial do indivíduo. Acreditar nas possibilidades do indivíduo é basear o seu trabalho nos desenvolvimentos real e potencial deste, extinguindo a ideia de que, para a criança com deficiência, a aprendizagem consiste somente em atividades de rotina, de higiene, aprender a se portar em uma festa, ou então ficar lá quietinho. Você está adestrando aquela criança. Trata-se, portanto, de propor e medidas que visem assegurar os direitos conquistados, a melhoria da qualidade da educação, o investimento em uma ampla formação e valorização dos profissionais, a remoção de barreiras físicas e atitudinais, a previsão e provisão de recursos materiais e humanos, inverter o percurso de exclusão de crianças, jovens e adultos, com ou sem deficiência no sistema educacional. É hora do agir de todos. E este movimento precisa ser iniciado pela empatia, pela mudança de postura, de concepções, de atitudes por parte dos familiares, gestores, professores, pesquisadores, agentes sociais, formadores de opinião e público em geral. E concluindo, eu trago essa imagem aqui para vocês, que talvez vocês também já tenham visto, né? E eu sempre convido para refletir, porque é outra coisa que eu também falo sempre. A gente faz um texto de reflexão. Sim, se o outro não quiser refletir, não vai adiantar nada. Então, é sempre um convite, porque refletir, né, é uma ação, é a gente pensar sobre. Então, vamos refletir? É preciso ter inclusão como um valor e não como um procedimento, encarando de frente às diferenças, compreendendo que é preciso estar preparado para lidar com a singularidade e a concepção de patologia, assistencialismo, escola e a postura diante dos alunos, sejam com deficiência ou não. Por quê? Porque muitas vezes a gente olha aqui, ó, e vê essa pontinha do iceberg, né? A gente vê a deficiência aqui e a gente não entende, ó, tudo que nós podemos explorar. E a gente olha muitas vezes para a pessoa e a gente já vê o CID, como eu falei para vocês. A gente já vê a deficiência, a limitação, e não entende que até mesmo o nosso cérebro existem áreas que precisam ser exploradas. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Então, aquele reabilitador que incansavelmente ficou ali insistindo, cantando a musicazinha, mão direita, pé direito, braço esquerdo, e alguém olhava e dizia, meu Deus do céu, coitado, esse homem vai morrer, olha a dificuldade, e puxava, e alguém chegar e dizer, meu Deus, tem alguém aí dentro? Tem sim alguém aí dentro. A insistência, né, explorando essas novas áreas. Eu agradeço demais a atenção de vocês, né, e queria, é um videozinho bem curtinho, acho que 2 minutinhos, e aí eu comento, encerro bem rapidinho sobre ele. Garanto que não vou me delongar mais. Mas o assunto ele é tão complexo, por a gente estar falando um pouquinho de política pública e também de empatia, e dentro desse contexto de inclusão, que a gente não poderia, né, se deter a tão poucos slides e algumas pequenas explicações. Então, vamos ver esse vídeo aqui, gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. I pick up a broken call.
acho não, lembrando agora a minha professora do doutorado, ninguém acha, a gente tem que acreditar no que a gente fala. Então, eu acredito que nada melhor que este vídeo para a gente encerrarmos. Saímos daqui pensando o que de fato é essa empatia do garotinho. E ele não vai atrás de governante, ele não vai para a rua brigar. Não que isso não seja importante, isso é importante. Mas é o que a gente falou aqui hoje de manhã, sobre empatia, sobre o que é que eu posso fazer pelo outro. Depois eu vou lutar aqui pelos direitos, claro, mas assim, o que é que eu posso fazer agora por você que está na minha frente? O que é que eu posso fazer para mudar o teu dia? O que é que eu posso fazer para te ajudar naquele momento? E aí, quando ele vai, coloca a bolinha lá, né, para ele, e quando ele percebe que ao ir para o jogo, todos adaptaram vários carrinhos para brincar, um de bicicleta, um em cima de um... Ele incluiu o garotinho. Ele se sentiu pertencente àquele grupo. E a mágica acontece. É quando a gente traz o outro para perto da gente. A gente diz, venha. Sabe quando aquela foto, aquela imagem de dar a mão assim, você bota aqui para você ajudar a ficar todo mundo junto? Que é assim que a gente deve estar. E por isso que eu vou descer, para ficar aqui na mesma altura de vocês, para dizer o quanto nós somos privilegiados. Nós que estamos aqui e vocês também que estão em casa. Que hoje a gente pôde pensar e refletir sobre a diferença, que a gente possa aprender a se despedir das pessoas com um abraço ou com um beijo. Eu sei que o momento não é proposto para isso por conta da pandemia. Mas quando ele diz isso, é porque ele está dizendo que pode ser a última vez que a pessoa nos veja. Então, que a gente viva intensamente cada segundo, agora mais do que nunca, e respeite as diferenças. E saiamos daqui entendendo que todos nós somos o quê? Seres? Um cheiro no coração de vocês. Muito obrigado, gente, mais uma vez, por estar aqui com vocês. Olha, aproveitando desde já, agradecer ao pessoal aqui da live, acompanha a gente, né? Veraldo Matias, Joelma Paiva, Arlene Belarmino, Lauricéia Tel, Janaína Silva, Maria Rayane e Tiago também acompanhando a gente aqui, Nanda Silva, Clívia Costa. A gente agradece demais a vocês que nos acompanharam, né? Curtem, compartilhem, você pode rever depois, vai ficar salvo, né? Você pode se rever e comentar também aí, e também ao professor mestre Júnior Fidelis, pelos ensinamentos deixados a todos nós que acompanham pela live e aqui presente no auditório. Agradecer, registrar a presença de toda a equipe técnica da Secretaria de Educação do município de Pedras de Fogo. A Prefeitura também agradece a todos os presentes, os internautas, aos coordenadores, estudantes, funcionários, à população em geral. E aqui também o meu agradecimento. Muito obrigado também ao prefeito de Pedras de Fogo pela oportunidade. E dizer que, se assim o nosso bom Deus permitir, estaremos em outras transmissões, em mais uma live de grande importância a toda a população de Pedras.